2 Coríntios 3:17 fala da seguinte forma: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pode sentar, irmãos, por favor. A palavra que Deus colocou no meu coração durante a semana, quando eu orei, quando eu consagrei, pelo que eu viria fazer aqui, que não é algo meu, é a obra do Senhor. Deus me falou a respeito de duas palavras que o mundo hoje, eles tratam como algo comum. Deus me falou sobre liberdade e Deus me falou sobre livre-arbítrio. No dicionário, a palavra liberdade, ela tem uma das definições dela é poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro do limite que lhe permite a lei. Isso é liberdade. E livre-arbítrio, todos gostam muito, né, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é algo que a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai fazer uso do livre-arbítrio. Segundo o dicionário, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Ela é isenta de qualquer condição. É o motivo causa determinante. Quando eu falo em liberdade, eu digo que é algo que eu só posso fazer até um certo limite. E livre-arbítrio é independente, eu faço as minhas escolhas, né? Só que Deus, ele nos deu o direito do livre-arbítrio, mas Jesus é liberdade, irmãos. Ele não é livre-arbítrio, ele nos concedeu livre-arbítrio, mas estar na presença do Rei nos impõe limites. Assim como está no mundo, a lei nos limita a determinadas coisas. Estar na presença de Deus é ter uma vida de obediência, é ter uma vida de separação. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós entramos na presença do Senhor com liberdade, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas fraquezas. E quando a gente entra na presença dele, o Espírito Santo aciona nas nossas mentes: Senhor, eu falhei. E o Senhor fala: filho, eu estou aqui, porque na minha presença você tem liberdade. Aleluia. O direito que o Senhor Jesus nos concedeu quando ele morreu na cruz do Calvário foi para sermos livres. Porque ele sabe que nós, como seres humanos, não seríamos capazes de comprar a nossa liberdade. Porque nós fazemos um uso abusivo do nosso livre-arbítrio. Nós tomamos as decisões sem pensar nas consequências. Nós queremos o nosso bem-estar independente do bem-estar do outro. E não é isso que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus, ele tem preparado para as nossas vidas liberdade de estar diante dele em obediência, em oração, em consagração. É fácil, irmã, fazer isso? De jeito nenhum. O mundo não nos dá o direito do livre-arbítrio. Vivemos no mundo e somos livres, uma falsa liberdade que nos leva ao inferno. Porque estar usando o nosso livre-arbítrio no mundo é caminhar a passos largos para o inferno. Só que o mundo não nos diz isso. Eles falam: meu corpo, minhas regras, aonde as tuas regras vão te levar. E estar em Cristo você pode vir com seu corpo e eu vou mudar a sua mente. Eu vou te dar a liberdade de você vencer a sua carne. Você vai me buscar e você vai achar em mim a sua liberdade. Porque o mundo nos escraviza, irmãos. O mundo nos escraviza. Ele nos escraviza no vício. Ele nos escraviza com a prostituição. Ele nos escraviza com a mentira. É algo que passa a fazer parte das nossas vidas quando estamos no mundo.
E quando estamos na presença do Senhor, Ele nos desperta. Esther, isso não provém de mim. Liberte-se disso. Eu não dou conta, não dá mesmo, porque essa é uma capacidade que vem do alto, ela vem do Senhor para as nossas vidas. Então, quando aqui no livro de 2 Coríntios fala que o Espírito do Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, aqui nós temos liberdade. De fato, irmãos, aqui nós podemos ser quem nós somos e falar: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou fraco. No mundo nós não podemos falar isso, não. Se nós falarmos que não damos contas, ixi, é incapaz, não serve, não faz parte. E para Jesus, é desses que Ele gosta. Eu não dou conta, porque você passa a ser dependente dEle. Quando nós sabemos que somos limitados, o Senhor fala: agora eu vou trabalhar na sua vida. Porque eu preciso exatamente de pessoas que reconheçam que são limitados para eu aperfeiçoar a minha vontade na sua vida. Eu nasci e me criei dentro da igreja, mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria na frente falando do Senhor. Porque apesar de parecer que eu sou bem desinibida, eu sou tímida. Mas o Senhor trabalhou na minha vida de uma forma que eu agradeço a Ele, porque na presença dEle não há timidez, irmãos. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do Todo-Poderoso. Então temos liberdade de falar do Senhor. E se você está aqui nessa noite e pensa: meu Deus, mas eu não sei falar. Você sabe contribuir? Abençoa a obra do Senhor contribuindo. Você sabe orar? Abençoa a obra do Senhor orando. Mas eu não sei, às vezes eu penso que eu não sei orar. Consagra, irmãos. Busque intimidade com o Senhor. Faça algo para o reino. O que você se dispor a fazer para o reino. O Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. Deus é perfeito. Ele não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Se nós estamos aqui é porque já recebemos dele o fôlego de vida. Então estamos aqui para agradecer o que já recebemos. Se eu oferto é porque Deus me permitiu uma porta aberta. E eu oferto porque Ele já me abençoou. Se eu oro pela vida do meu irmão, é porque em algum momento Deus enviou o socorro e alguém orou pela minha vida. Então, nesta noite, que nós venhamos ter consciência, irmãos, do que nós estamos fazendo com a liberdade que foi comprada por um preço muito caro. Não foi uma liberdade apenas... Sabemos que muitos países brigam por liberdade e acontece guerra. Então o preço da liberdade, guerra, muito sangue derramado. Mas o preço da nossa liberdade foi comprado na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto. Deus, ele não pensou quando Ele ofereceu o seu único filho. Eu tenho 3. E se vocês me perguntarem qual que você entrega para perdoar o pecado de alguém? Nenhum, irmãos. Deus conhece o coração. Eu não entrego porque eu sei que também Ele não iria fazer isso, porque o sacrifício perfeito já foi feito, né? E Deus não nos colocaria nessa situação. Mas quando Ele foi à cruz, Ele falou: Senhor, se for da tua vontade, né, eu vou cumprir. Se fosse possível, Ele queria ter passado o cálice, mas Ele sabia que havia necessidade para se cumprir a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisaríamos de um sacrifício perfeito. E nós recebemos o sacrifício perfeito, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E isso nos deu o passaporte da liberdade. Então que nós venhamos ter, irmãos, empatia, que nós venhamos, vamos usar as palavras de hoje, né? Vamos ter empatia, que nós venhamos ser sensíveis ao sacrifício de Jesus. Não vamos achar que isso está longe, é uma utopia. Não, é algo presente. O sacrifício foi feito.
Nós temos conhecimento do sacrifício, então vamos usar a nossa liberdade para adorar ao Senhor, para render a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Outra palavra aqui no Novo Testamento, em João 8:36, fala da seguinte forma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há liberdade em Cristo Jesus. O mundo não tem nada para nos oferecer. Por mais que sejamos novos, jovens, você está perdendo. Eu estou ganhando, eu estou aqui de passagem. Eu não sou cidadã deste mundo. Nós estamos aqui trabalhando para alcançar o reino. Nós somos cidadãos do céu, irmãos. Então nós temos que ter zelo, cuidado com o que nós estamos fazendo aqui, porque a vida não acaba quando o caixão é posto na terra. Aí começa o nosso cumprimento do que nós fizemos com os dons que Deus nos deu. E o que você tem feito com a liberdade que foi comprada por um preço tão alto? Pare nesta noite e pense. E isso muito tem a ver com o esfriamento da igreja. Isso muito tem a ver com a falta de ânimo de estar nos trabalhos da igreja. É cansativo? É. Mas se alguém te chamar, vamos ali num cachorro-quente, vamos ali no shopping, vamos ali, você vai cansado. Vai cansado. Eu já fui cansada para esses lugares. E muitas vezes não temos ânimos apenas para as coisas mais importantes, que é o reino. Quando formos chamados, irmão, venha cansado mesmo. Deus vai te recompensar, porque Ele não deve nada a ninguém. Venha cansado. Mas eu não dou conta. Aí Deus vai entender. Se você estiver no seu limite, Ele entende. Mas cansaço não é motivo, irmãos. Não é. Eu sei que cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações. Deus conhece também. Eu não estou falando, não estou exortando a igreja. Eu estou falando do que Deus colocou no meu coração, o que nós temos feito com a nossa liberdade. E uma palavra que pode ajudar a gente a entender melhor sobre o livre-arbítrio. Eu até fiz um culto doméstico na minha casa segunda-feira e eu escutei algo muito interessante da minha filha. Ela falou assim: mãe, mas Deus já não sabia que eu ia fazer tudo isso que eu estou fazendo? Aí eu falei assim para ela: filha, Deus, Ele sabia, porque se eu disser que Ele não sabia, Ele é sabedor de todas as coisas. Mas Ele colocou diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Isso é o livre-arbítrio. Deus, Ele colocou diante de nós dois caminhos. Nós temos que fazer escolhas. Então, quando nós formos fazer a nossa escolha, nós temos que consultar: Espírito Santo, essa escolha que eu estou fazendo é a escolha mais acertada? E o Senhor vai te constranger, Ele vai falar no teu coração, porque Ele é Pai. E quando nós perguntamos algumas coisas para os nossos pais, eles nos deixam sem resposta, os pais terrenos. Quando a gente pergunta assim: pai, o senhor acha que eu devo fazer isso ou aquilo? Se nós estamos perguntando, é porque queremos uma resposta. E o nosso pai carnal, ele nos responde. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Se nós nos colocarmos em oração e nós falarmos: Senhor, qual o caminho, qual a direção? Deus, Ele vai falar. A não ser que nós não estejamos sensíveis para ouvir a voz dEle, mas Ele vai falar. Quando a irmã veio aqui na frente, depois da irmã Fernanda, e ela falou sobre o filho dela que foi criado no Evangelho, irmãs, se ele foi criado no Evangelho, ele tem raiz. Ele pode até estar no mundo, porque às vezes o mundo ele convida, os jovens inexperientes a conhecer, mas no momento oportuno ele vai florescer. Eu creio que ele vai florescer. Talvez seja essa aprovação que tem te trazido mais para a presença do Senhor. Porque sabemos que quando Deus ele aperta, a gente corre para onde a gente tem refúgio. Então, se nós estivermos às vezes muito bem, nós ficamos mais acomodados. Não, hoje eu não vou no culto não. Hoje eu não vou orar não, eu já orei. Irmãos,
todo tempo é tempo de orar, todo tempo é tempo de clamar. E nós não devemos desistir. Eu passo por problemas na minha casa com a minha filha, que também foi criada louvando na igreja, mas decidiu ir conhecer o mundo. Eu falei: minha filha, não faça isso. Não saia da presença do Senhor. Eu já estive fraca na casa do Senhor, bem fraca, mas eu nunca saí. Eu falava: Jesus, me ajuda, não me deixa sair daqui não, porque senão o mundo vai me engolir. E eu não quis entregar o meu direito de escolha para o mundo. Eu quis trazer o meu direito de escolha, entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou fraca. E Deus, pode deixar que eu cuide, eu estou contigo. Eu caio, irmão, às vezes eu balanço, mas eu não caio. Porque a palavra de Deus fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, quando nós fazemos menção do nome do Senhor, nós até balançamos, mas nós não caímos. Porque Deus é o nosso libertador, Ele é o nosso socorro. Então, nesta noite, diante da presença do Senhor, do altar do Senhor, se rasgue. Traga sua liberdade e diga: Senhor, eu não consigo, tá difícil. E Deus vai bradar no seu coração qual é o caminho que deve ser seguido. Fácil não é, nunca. Deus não falou que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E na hora que a aflição vem, a gente corre e cai, irmãos. E o bom ânimo que Jesus nos ensinou, que Jesus nos despertou. Então vamos ter bom ânimo, vamos trabalhar na obra do Senhor, vamos nos gastar na obra do Senhor. Hoje mesmo eu acordei, eu tinha um compromisso, e aí uma irmã me ligou da igreja que eu estou agora: irmã, eu preciso de um socorro. Aí eu falei: diga, irmã, eu preciso que você venha me ajudar a decorar, que hoje a gente vai ter o chá com elas. Eu falei: mas eu vou agora. Levantei, tomei banho, peguei um monte de coisa que eu tinha lá para trabalhar na obra do Senhor e fui para a igreja. Cheguei lá, passei a tarde todinha lá, cheguei, tomei banho e vim para cá. Amém. Eu estou me entregando o que eu já recebi do Senhor. Eu não estou entregando nada que é meu não, irmãos. O tempo não é meu. As coisas não é minha. As direções que eu tenho recebido não são minhas, são do Senhor. É muito mais interessante nós nos gastarmos na presença do Senhor. Ai, mas eu nunca mais consegui encontrar minhas amigas. Quais as conversas que você tem com as suas amigas? Será que você se junta com elas não é para pecar? Às vezes falando, aí Deus fala assim: eu vou pedir do seu tempo com as suas amigas para você se livrar. Às vezes não é distanciamento, eu escolhi me distanciar, não. Às vezes é Deus te afastando das coisas que te afasta da presença dEle. Então, quando as pessoas começarem a falar: mas você sumiu, está escondido na poderosa mão do Altíssimo, na presença do Senhor. Se você tiver sumido da casa das amigas, da casa dos familiares, para estar na presença do Senhor, você não sumiu não. Você está presente no local que era para você estar. Às vezes recebemos, e eu digo isso porque minha casa é uma casa muito frequentada, e amém, eu amo minha casa cheia. Mas hoje eu saí e deixei minhas irmãs lá e fui puxar com elas. Eu falei: eu vou para a presença que eu devo estar. Entendeu? Então, às vezes a gente some mesmo, é um trabalhar de Deus. Às vezes a gente não tem coragem, né, de falar assim: é porque por isso, por aquilo, para também não ficar inventando conversa. Então, vamos estar na presença do Senhor, vamos aproveitar as oportunidades que temos. O tempo está se findando, Jesus está às portas. Ele está às portas, irmãos. E cada dia eu sinto mais isso. Quando eu me achego à presença do Senhor, eu penso: meu Deus, eu me criei na igreja, Senhor, e eu nunca senti isso antes. Eu nunca senti que estava tão perto de Deus voltar e perguntar: Esther, o que tu tem feito para a minha obra? Como tu tem gastado o tempo que eu te dei? O tempo é dele, irmãos. Ele que sabe
o tempo que a gente tem. Então vamos gastar o nosso tempo com liberdade e não fazendo uso do nosso livre-arbítrio, porque o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes ele fala assim, não tem nada a ver. Eu trouxe uma rápida palavra um dia que eu estive aqui na minha oportunidade, e eu falei, o inferno está sinalizado, o caminho dele, com não tem nada a ver. Porque o mundo é assim, não, mas isso aí não tem nada a ver. Não, irmã, tá tudo bem, tu sente no teu coração? Às vezes não sente porque o pecado já cauterizou. Não é porque Deus não está falando que é pecado, não é porque não é pecado, é porque você já se habituou a fazer isso. Então não tem nada a ver. Isso é ser careta, irmãos. Os tempos mudaram. A palavra do Senhor não muda, irmãos. Ela é hoje, ela é ontem, ela é amanhã, ela é eternamente. A palavra do Senhor não muda. Então vamos estar atentos. Não vamos dar crédito para o não tem nada a ver. Tem a ver sim. Servir ao Senhor é renunciar aos desejos da nossa carne. Servir ao Senhor é renunciar às amizades que nos afastam de Cristo. Servir ao Senhor é deixar de ter hábitos que tínhamos quando estávamos no mundo ou quando passamos lá pelo mundo. Às vezes tem conversas que não nos cabe, e servir ao Senhor é sair do meio dessas conversas. Servir ao Senhor com liberdade é falar, Senhor, eu escolhi te servir, e por eu ter escolhido eu vou fazer o que a tua palavra me orienta a fazer. Então que nós venhamos nos abster das coisas do mundo. Deixa os demais falarem, meu Deus, mas está insuportável, que é isso que o mundo fala. Agora só quer ser mais crente do que os outros. Antes não era assim, mas agora está santa. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos deixar de dar ouvido para as coisas que a multidão fala e vamos prestar atenção no que Deus tem nos falado, que a palavra deles nos fala. Ele tem colocado diante de nós os caminhos, e nós temos a liberdade de escolher e seguir o caminho de Cristo. Nós vamos receber, irmãos, vestes novas. Nós vamos morar no céu, onde as ruas são de ouro e de cristal. Quando chegarmos lá, nós vamos descansar das coisas do mundo. Nós vamos só ficar de glória, só adorando o nome do Senhor. Nós vamos ser servidos pelo Rei. Mas para gozarmos desse benefício, temos que abrir mão dos que nos prende das coisas do alto. Nós temos que começar a viver o céu na terra. Não é esperar quando eu chegar lá eu me acerto. Não, irmão, se tu não se acertar, tu nem lá chega. E não sou eu que vou te impedir de chegar, não. É porque o manual está aqui, mas nós não queremos ouvir o que está escrito aqui. Nós preferimos aderir o não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmãos. Tem a ver. Deus é espírito. E Ele tem a intenção que nós o adoramos em espírito e em verdade. Se o nosso espírito estiver ligado no espírito do céu, nós iremos fazer e não será pesado. Não é pesado não, irmãos. Não é pesado. No início, até a gente criar o hábito, fica difícil porque a gente ainda está preso com as coisas que nos impedem de trilhar o caminho. Mas chega um determinado momento que, como a irmã Ana Cláudia leu, as cadeias elas vão cair. E as cadeias têm nos prendido muito fácil, o TikTok, o Instagram. Eu sei que tem um temporizador que fala quanto tempo cada um visita essas redes sociais. Tem gente que passa 2, 3, 4, 5 horas. Aí quando você convida ele, vamos na igreja? Não, demora demais. E levanta e senta demais. E é muito demorado. Eu fico olhando, aí vai para um show, irmão. Lá não tem lugar para sentar, não. E fica em pé, adorando o diabo lá. Aí quando vem para a igreja, não tem paciência, não tem
maturidade de ficar em pé quando o pastor fala, vamos ficar em pé para orar. Estou cansado. Está repreendido em nome de Jesus. Não vamos deixar o Deus desse século cegar o nosso entendimento. Deus, ele está chamando a nossa atenção, não é porque ele é um Deus carrasco, não, é porque ele é um Deus bondoso e ele corrige quem ele ama. Então, nessa noite, vamos fazer uso da nossa liberdade. Vamos para casa pensando, Senhor, eu estou fazendo uso da minha liberdade. Se eu não tiver, Senhor, me ajuda, me direciona. Vamos largar o livre-arbítrio para lá. O livre-arbítrio é para o mundo. Nós já escolhemos. Quando levantamos as nossas mãos, nós já escolhemos. Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te servir. Então agora, irmão, pega o manual. Vai ler e fala assim, olha, se está falando aqui é a verdade. Então eu vou seguir por aqui. Se tu acha que não tem nada a ver, tudo bem para tu, mas para mim não. Aqui está escrito. E se está escrito é porque é importante. E nós temos que dar atenção. Então venhamos nessa noite ficar ligados em Cristo e abrir mão desse livre-arbítrio. Deixa o livre-arbítrio para quem não levantou a mão e fez a escolha. Nós já levantamos as mãos, nós já conhecemos que Deus ele é misericordioso, nós já sabemos que ele é grandioso e que ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque somos limitados. Nós nem sabemos pedir, irmãos. Nós pedimos só o que a gente vê até ali, ó. A gente só pede pra gente o que vê até ali. E Deus, ele fala, eu tenho todo um caminho preparado que você nem conhece. Então que nessa noite nós venhamos trilhar esse caminho para a gente conhecer. A cada passo que a gente der no caminho com Cristo, nós venhamos entender. O propósito era muito maior do que eu imaginava. Eu não vim falar sobre mim, mas assim, algo que eu tenho aprendido. Eu sou casada há 24 anos com esse jovem aqui de camisa azul, meu esposo. Ele não serve a Deus. E por muito tempo eu fui uma mulher muito sem sabedoria, por muito tempo. E eu reconheço a minha falta de sabedoria, porque eu pensava que era no meu tempo, que era no meu momento. Irmãos, tem 24 anos. Teve gente na Bíblia que ficou lá na beira de um tanque lá mais tempo do que isso. Ficou 38 anos. E ele não desistiu. E às vezes quando eu fico lá em casa murmurando, aí Deus fala comigo, pois é, então tu vigia no que tu fala, porque senão vai demorar mais um pouco. Então muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós afastamos, ó, a bênção estava perto, mas a boca, a língua não cabe dentro da boca, aí a gente vai lá e ó, afasta para longe. Já aprendeu, irmã Esther? Estou aprendendo, na caminhada eu estou aprendendo. Estou orando, estou falando, Senhor, fala comigo, Deus. Aí Deus fala, você quer que eu fale com você? Então tá, eu vou falar. Aí Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho e falou para mim, existe várias formas de o diabo entrar no meio das famílias. E para irmãos, é tão difícil, mas assim, é confortante, porque veio dele. Né? Às vezes se fosse um profeta, eu ia ficar chateada. Aí Deus falou bem assim, o que trouxe o diabo muitas vezes para dentro da tua casa foi a tua falta de sabedoria em silenciar. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí ele fala, não adianta fazer tudo certo e abrir a boca e desfazer tudo que fez, não. É com sabedoria, irmãos. Então até a fala eu tenho que usar com liberdade na presença do Senhor. E aí eu usava com livre-arbítrio. Eu ficava falando mais do que devia. Aí, ó, tome, afasta a bênção, estava perto. Mas agora você falou demais, vai a bênção para lá. Vai orar mais um pouco. Aprende com liberdade. Aprende com liberdade. Tem hora que tem que botar a aguinha na boca e ficar com a boca cheia de água para não falar. Porque a carne é terrível, quer se sobressair,
Aí Jesus fala bem assim: aprenda com liberdade. Não use o seu livre-arbítrio, porque no livre-arbítrio é para quem não me conhece e é para quem é cheio de direito. Você tem direito, mas está errado assim mesmo, porque usou a boca para falar demais. Então, vamos estar atentos em como nós nos comportamos nos ambientes que a gente está. Ah, mas eu sou livre. Mas em Cristo liberdade está condicionado ao direito, à obediência. Não é porque você é livre, eu faço o que eu quiser. Mas pergunta para Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, será que eu fazia isso? Normalmente o que a gente faz em oculto é algo que não é correto. Normalmente. Então, quando você for fazer alguma coisa, pergunte ao Senhor: será, meu Deus, que eu faria isso se tu estivesse aqui me contemplando? No cara a cara, porque ele está lá te contemplando. Mas às vezes a gente ignora e fala: não, ele não está aqui não, ele nem vem aqui. Irmão, nada foge do olhar do Senhor não. Não tem fundo de mar, não tem pico de montanha, não tem buraco que a gente entre, que a presença de Deus não está lá não. Então, quando formos tomar decisões nos nossos negócios, quando for fazermos algum negócio: Senhor, tu tá nesse negócio? Porque às vezes só vem depois que a gente toma um calote, depois que a gente toma um rombo, aí a gente fala assim: ai meu Deus, por que tu permitiu? Tu perguntou pro Senhor antes de tu fazer? Meu Deus, o que eu faço? Eu tomo essa decisão ou eu não tomo? Ah, mas eu que tenho que decidir. Pois é, mas se tu decidir com liberdade, ele tem resposta para ti. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Nós não precisamos ir no psicólogo? Sim, precisamos, porque ele deixou. Mas não dá para a gente ir para o psicólogo perguntar para ele se a gente deve ou não. Porque essas respostas têm que vir do Senhor. Essas respostas, elas têm que vir do Senhor. E se entrarmos em oração, com sinceridade, ele vai nos responder. E essa é a palavra, irmãos, que Deus trouxe ao meu coração e ao seu. Eu aprendi muito com essa palavra quando eu estava meditando e eu ficava rindo, pensando assim: meu Deus do céu, como tu é maravilhoso, né? Como eu tenho feito mau uso da liberdade, Senhor, que eu tenho contigo. Da liberdade que tu comprou por um preço tão alto na cruz do Calvário. Então me ensina, Espírito Santo, a usar a liberdade. E dia a dia, irmãos, linha por linha, Deus tem colocado e tem colocado no lugar. Às vezes o lugar não é o que eu acho, mas eu não tenho que achar nada. Se Ele colocar naquele lugar, é porque é aquele lugar. Então espere o momento do Senhor, tome decisões direcionadas pelo Senhor. Aleluia. Tanto para o bem, quando você for tomar uma decisão assim: eu vou fazer porque vai dar certo. Aleluia. Vigia. Às vezes o nosso coração, ele nos engana. Mas é uma porta de emprego. Consulte ao Senhor se é ali naquele emprego que Ele quer que você esteja. Porque às vezes a porta até é, mas quando chega lá você perde o caminho. Adiantou entrar pela porta? Não adiantou. Então peça uma porta para o Senhor, que você passe e você permaneça na presença dEle. Peça uma porta ao Senhor, seja ela na vida sentimental, na vida financeira, na vida material. Porque na vida espiritual a porta está aberta. E o caminho para entrar na porta espiritual é oração, jejum, vigilância. Esse daí está posto, entendeu? Se a gente quiser entrar pela porta e falar: eu quero ser uma pessoa espiritual, ore, leia a Bíblia, consagre, vigie. Esses passos vão te levar para uma vida espiritual abençoada. Agora, as portas materiais, às vezes elas são desconhecidas, mas elas são conhecidas pelo dono dela. Deus, ele conhece se a gente vai entrar e se a gente vai fraquejar, e às vezes tem um empecilho: Deus, mas eu queria tanto. Mas Deus não queria, irmãos. Então venhamos ter sabedoria para tomada de decisões nas nossas vidas, para que nós não percamos o nosso bem mais precioso, que não é a nossa vida não.
é a nossa salvação. O nosso bem mais precioso é a nossa salvação. Vamos ficar ligados em Cristo, porque se nós perdermos a vida e estivermos ligados na salvação, amém, glória a Deus. É bênção. Às vezes chora, sente falta? Sente. É natural, é da carne. Mas se nós sabemos, o Senhor colheu, glória a Deus por isso. E essa é a palavra, irmãos, para as nossas vidas nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.